Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, sou seu professor de física. Essa bufada relaxa, oxigênio no cérebro e foca na aula de hoje que eu vou trazer a respeito da carga elétrica. Como que eu estruturei a aula de hoje? Vou falar primeiro a respeito da estrutura atômica, dos corpos quando eles estão eletrizados e também a respeito da carga elementar e da carga quantizada. E como você já sabe, resolveremos juntos dois exercícios de vestibulares. Se você acompanhar essa aula até o fim, meu querido, eu tenho certeza que você vai ver o quanto isso daqui é fácil. Antes de iniciar a aula propriamente dita, se inscreva no canal, ajuda o Bufada aqui, ativa as notificações, fica por dentro do que eu estou preparando para vocês. E mais, se você quer uma resolução rápida de exercício, acompanhar o nosso dia a dia, siga nossa página no Instagram e Facebook, paulobufada.física. Para de blá 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 e vamos logo para a aula. Pessoal, quando nós falamos a respeito da carga elétrica, nós temos que entender o que é isso e de onde vem. Por isso trouxe para vocês a respeito da estrutura atômica, ou melhor dizendo, do modelo atômico atual. Como você já sabe, o núcleo de um átomo é formado por prótons mais nêutrons. Os elétrons orbitam em torno deste núcleo na eletrosfera. Normalmente, para simbolizar elétrons, nós colocamos a letra E e um sinalzinho negativo, o próton, P, positivo, e nêutron, N. Este modelo que eu expliquei para vocês é chamado de modelo da nuvem eletrônica. Vamos falar um pouco a respeito dos prótons, nêutrons e elétrons em relação à sua carga elétrica. O próton ele possui uma carga elétrica com valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs positivos. O nêutron, se você observar o nome nêutron, ele não possui carga elétrica. Agora, tratando-se do elétron, ele possui o mesmo valor de carga que o próton, 1,6 vezes 10 a menos 19, porém, esse valor ele é negativo. Agora, vamos falar um pouco a respeito da eletrização de um corpo. É muito importante que você entenda que num processo de eletrização, quem irá se movimentar são os elétrons. Quando você encontra um corpo onde o seu número de prótons é igual ao número de elétrons, nós dizemos que este corpo está em equilíbrio ou que ele é neutro. Durante um processo de eletrização, quando um corpo perde elétrons ou ele cede elétrons para um outro, nós dizemos que ele fica carregado positivamente. Nesta situação, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Agora, quando um corpo ganha elétrons nesse processo de eletrização, nós dizemos que ele está carregado negativamente, pois o número de prótons é menor que o número de elétrons. Este esboço que fiz para vocês é apenas para representar que aqui eu tenho mais cargas positivas, carregado positivamente, e aqui eu tenho mais cargas negativas, carregadas negativamente. É comum os estudantes perguntarem para mim por que quando o corpo está carregado positivamente, ele não ganhou prótons? Ou que quando ele está carregado negativamente, ele perdeu prótons? Pessoal, a força que mantém os prótons e os nêutrons bem juntos é chamada de força nuclear. Esta força é tão intensa que é difícil de um próton ou um nêutron sair dali. Além do mais, você sabe que a quantidade de prótons determina o que nós chamamos de número atômico. Se você arranca um próton, ou se você acrescenta um próton no núcleo, você vai mudar o que nós chamamos de elemento químico. Ou seja, os prótons ficam quietinhos ali no núcleo, ele não sai desse núcleo, porque o que nós iremos estudar adiante é a força elétrica. Deixa essa força nuclear de lado. Aí você se para e pergunta, nossa Bufada, a carga do elétron e a do próton têm o mesmo valor, só que possuem sinais diferentes. Da onde que saiu esse valorzinho aqui? Este valor nós chamamos de carga elementar. Quando os cientistas investigaram as situações, os fenômenos da natureza, eles conseguiram estipular um valor mínimo de carga elétrica para um corpo. E este valor ele é chamado de carga elementar. Este valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A unidade de medida coulomb é uma homenagem ao cientista que determinou a interação entre cargas elétricas. Por conta disso, essa unidade de medida recebe o seu nome. O que eu quero que você entenda é que esse E, sempre quando aparecer, vai ser a carga elementar. Quando eu estiver falando do elétron, eu vou ter esse sinalzinho negativo em cima. Conhecendo então esse valor mínimo de carga elétrica na natureza, os cientistas começaram a perceber que esses valores eram encontrados apenas com números múltiplos. O que é isso, Bufada? Você vai poder encontrar uma carga elementar, duas cargas elementares, 3, 4, 5, 6, infinitas cargas elementares.
só que valores inteiros. Ou seja, você vai encontrar um próton, 2 prótons, 3 prótons, 4 prótons, 5 prótons. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Você nunca vai encontrar um valor de carga elétrica pela metade. Como assim? 1 próton e meio, 2 prótons e meio, ou em relação ao elétron, 4 elétrons e meio. Você sempre encontrará valores múltiplos inteiros. Por isso nós escrevemos este equacionamento. Este Q vai dizer a quantidade de carga que um corpo possui. Este N vai dizer o número de cargas elétricas que este corpo possui. Este E, como nós vimos, é o valor da carga elementar. Sendo assim, dizemos que essa carga é quantizada. Ou seja, a carga de um corpo vai ser o número de cargas vezes a carga elementar. O sinal de mais vai dizer que o corpo está carregado positivamente. O sinal de menos, carregado negativamente. Muitas vezes, quando nós resolvemos problemas dos quais nós temos que utilizar este equacionamento, que você chama de fórmula, nós temos que prestar atenção que esta quantidade de cargas, muitas vezes, ela vem escrita de acordo com os prefixos do Sistema Internacional. Esses prefixos nós já vimos na playlist que trata a respeito do Sistema Internacional. Vou deixar o e-card dela aqui para vocês. Mas mesmo assim, vou explicar mais uma vez. Os prefixos são mili, micro, nano, pico. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Um detalhe muito importante quando nós escrevemos um equacionamento é que cada símbolo desse vai representar uma grandeza física. E essa grandeza física tem uma unidade de medida. A quantidade de carga sempre vai ser dada em coulombs. Ou seja, quando eu ler o exercício e ver essa unidade de medida, eu já sei que ela é referente a esta grandeza. O valor da carga elementar, normalmente, ele é fornecido pelo exercício. Mas se ele não fornecer, você tem que saber que ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pessoal, após apresentar os conceitos, vamos resolver agora os exercícios. Peço a você, pegue o seu lápis, a sua borracha, o seu papel e acompanhe a resolução comigo. Acompanhe a leitura do exercício comigo. Em uma placa metálica, o material condutor possui 9 vezes 10 a 18 prótons e 4 vezes 10 a 18 elétrons. Sabendo que o valor da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, responda às questões. A. Esta placa está eletrizada positivamente ou negativamente? B. Qual o valor da carga elétrica encontrada nesse corpo? Pessoal, o que eu gosto de dizer para vocês, quando você vai resolver um exercício, você retira os dados desse exercício. Nesse caso, ele falou que tem uma quantidade de prótons e uma quantidade de elétrons, e ele também te informou a carga elementar. Todas as vezes que ele pergunta se está carregado positivamente ou negativamente, você tem que pensar no seguinte: se o número de prótons for maior que o de elétrons, ele está carregado positivamente. Se o número de prótons for menor que o de elétrons, ele está carregado negativamente. Neste caso, para nós resolvermos, basta pegar o número de prótons menos o número de elétrons. Se você observar, ele possui 9 vezes 10 a 18 prótons, 4 vezes 10 a 18 elétrons. Ou seja, este corpo está carregado positivamente. Agora, nós vamos calcular o quê? O número de prótons que existem a mais do que o número de elétrons. Se você tem dificuldade de resolver este tipo de conta, vou deixar ali o e-card de uma aula que eu trato todas as operações matemáticas que envolvem notação científica. O que eu costumo dizer é o seguinte: número com número, base com base. Na subtração, nós sempre repetimos a base, 9 menos 4, 5. Ou seja, 5 vezes 10 a 18 prótons. Este valor aqui é a quantidade de prótons que tem a mais que elétrons. A letra B, ele pede qual o valor da carga elétrica que é encontrada neste corpo. Todas as vezes que o exercício pede para você encontrar a carga elétrica de um corpo, ele está querendo que você faça simplesmente o número de cargas que esse corpo possui multiplicado a carga elementar. Neste caso, esta carga vai ser positiva e o valor do E vai ser 5 vezes 10 a 18 prótons. Substituindo os valores, agora você presta atenção que nós temos uma multiplicação com notação científica. Mais uma vez, número com número, base com base. 5 vezes 1,6, não faça isso na calculadora. Calcule à mão. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3 que foi, 8. Uma casa depois da vírgula, uma vírgula.
Agora, todas as vezes que nós temos multiplicações envolvendo notação científica, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Neste caso, nós teremos 18 mais com menos dá menos 19. 18 menos 19 dá menos 1. Ou seja, a carga desse corpo vai ser 8 vezes 10 a menos 1 coulomb, ou nós podemos reescrever essa notação científica em número decimal, que vai ser 0,8 coulombs. Resposta da A, resposta da B. Vamos para o segundo exercício. Um corpo possui carga elétrica de 1,6 microcoulombs. Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, pode-se afirmar que neste corpo há uma falta de aproximadamente, letra A, 10 elevado a 18 elétrons, B, 10 elevado a 13 elétrons, C, 10 a 19 elétrons, D, 10 a 25 elétrons e 10 a 10 elétrons. Pessoal, este exercício ele usa uma linguagem que ele chama de carga fundamental. Todas as vezes que você ouvir esse nome, carga fundamental, é a mesma coisa que a carga elementar. Nesse exercício, ele já pede para você calcular o número de elétrons que falta. Ou seja, este corpo está carregado positivamente. A carga dele é de 1,6 microcoulombs. E a carga elementar, nós já sabemos o valor. Aí o aluno chega em mim e fala, professor, você está louco? A fórmula que nós temos que usar é essa daqui. E ele está pedindo o valor do N. Essa fórmula é só para calcular o quê? Não. Esse equacionamento vai relacionar o número de cargas e a carga elementar. Neste caso, nós teremos o valor da carga, que é 1,6 microcoulombs, e o valor da carga elementar. Nós teremos que isolar, ou melhor dizendo, nós teremos que encontrar o valor de N. Agora, presta muita atenção neste detalhe. Se você observar essa unidade de medida, 1,6 microcoulomb, este daqui é um prefixo do Sistema Internacional que representa 10 a menos 6. Pega este valor e coloca aqui em cima. Pois bem, substituindo os valores, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 6, que é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a 19. O valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando o valor de N. Então, eu vou isolar o valor de N e passar esse valor aqui para o outro lado da igualdade, dividindo. Número com número, base com base. 1,6 dividido por 1,6 dá 1. Naquela playlist onde eu fiz todas as operações com notação científica, eu ensinei o seguinte macete. Quando você tem uma divisão com base 10, basta você pegar o valor do sinal desse expoente e passar para cima com o sinal trocado. Neste caso, menos 19 vai para cima, mais 19. Volto a dizer, vai nessa aula porque ela está bem explicada, passo a passo, todas as operações. Agora, 19 menos 6 dá 13. Ou seja, falta 1 vezes 10 a 13 elétrons, que vai ser a alternativa B, 10 a 13 elétrons, porque 1 vezes qualquer número é aquele número mesmo. Pessoal, esta é a aula que eu trouxe para vocês hoje. Se ela te ajudou, dê um joinha, dê um like. Este like é um incentivo para que eu possa produzir materiais ainda melhores para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro do que o Bufada aqui está preparando para vocês. E como você já sabe, do mesmo jeito que eu chego, eu saio. Aquela bufada, papai!